Graça e paz, queridos alunos, nós vamos começar um novo curso, é o curso de Antropologia Bíblica. É um curso bastante interessante, um pouco puxado, ao contrário de História da Igreja, que praticamente nós não abrimos a nossa Bíblia durante o curso. Esse curso ele tem que ser feito com a Bíblia na mão, porque, como o nome diz, antropologia é estudo do homem, mas é bíblica, é o que a Bíblia diz, o que o texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, diz a respeito do homem, como ele encara o ser humano, né? Então é uma coisa que não dá para fazer sem constar o texto bíblico. Não é o que nós pensamos, o que nós acreditamos. Suponhamos que esse curso, como ele pode chegar aos ouvidos de outras pessoas que sejam ateias ou que sejam agnósticas. Então não é eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Não. Nós estamos fazendo uma leitura do que os autores bíblicos entendem e como eles descrevem, como eles retratam o ser humano, né? Então, vocês vão perceber que haverá muitas citações bíblicas, muita reprodução de versículos bíblicos e alguns versículos, claro, que eu não reproduzi porque ficaria extremamente longo, tá? Mas que vocês são obrigados a ir consultar para poder entender o que eu estou dizendo, tá? Nessa primeira uh, parte, nesse primeiro slide, nós vamos falar da antropologia propriamente e vocês vão me perguntar por que você também vai falar nesse slide sobre a questão da criação. A criação, ela precisa ser vista porque o homem, no relato bíblico, ele coroa, digamos assim, o processo de criação. Então, o homem ele foi inserido dentro de um processo, né? E eu acho por bem, e o livro que eu estou seguindo, um dos, mas principalmente é o Teologia Sistemática do Stanley Horton, né? Que é um livro que eu sigo, vamos dizer, a estrutura dele para montar aula para vocês. Começa com a criação, porque o homem apareceu dentro do processo de criação. Então seria muito interessante que a gente veja esse processo de criação, todo o vocabulário a respeito disso, e logo depois a cosmologia bíblica, que eu vou explicar já na próxima aula, tá bom? Antropo em grego, gente, é homem. Eu acho que todos vocês até sabem. E logos é palavra, é razão, é estudo, tá? A palavra logos, ela é muito rica no grego. Tanto que vocês, vendo quando tiverem grego, eventualmente, né? Eu vou começar a dar grego agora para a turma do seminário presencial. Se alguém quiser assistir, será sábado à tarde, às 2 horas, né? Ah, você vai ver que no começo do Evangelho de João, né, diz assim, enarque hen ho logos. Era o quê? Era a palavra, era o verbo, era a razão, é uma palavra muito rica, que geralmente é traduzida no princípio era o verbo, né? Então, é isso. Antropos, homem, logos, estudo significa o estudo do homem, tá? Mas estudar o homem como? O médico também estuda o homem, né? Senão, se ele não estudasse o homem, ele seria um veterinário, se ele estudasse o gato, o cachorro. É o estudo do homem, como que ele é dentro do seu meio, como ele se comporta, que ele produz. Em antropologia, o conceito, por exemplo, de cultura é tudo que o homem produz. O tipo de comida faz parte da cultura, o tipo de atividade que ele tenha, por exemplo, cada lugar, até talvez pela sua cultura e pela sua geografia tem por exemplo, ele vai à praia, nós aqui em São Paulo, pelo menos eu que moro aqui em São Paulo, eu não posso ir à praia se eu não for para uma cidade litorânea, mas no Rio de Janeiro, em Santos, no Guarujá, faz parte
da vida dele, né? Então, e também as línguas, né? E as raças, ou pelo menos não se diz que tem raças, né? A antropologia não aceita isso, mas as várias etnias, tá? Para usar um termo correto, você tem um estudo chamado etnografia, em que você estuda os vários tipos humanos, né? Você olha para um japonês, você sabe que é um japonês, né? Você olha para um negro, você sabe que é negro. Você olha para um nórdico, você pode até não saber de que país ele é, mas pela cor da pele, dos olhos, do cabelo, você diz, esse daí tem cara de norte da Europa, ele é muito branco, muito branquelo, né? Então, a antropologia, ela estuda tudo isso. E claro, como ela é muito ampla, ela se divide basicamente em três ramos, né? O social, que procura conhecer o homem enquanto elemento integrante de grupos organizados, tá? A ciência humana volta-se especificamente para o estudo do homem como um todo, a sua história, suas crenças, usos, costumes, filosofia, linguagem, tá? Ciência humana, por exemplo, quando você estuda as crenças, usos e costumes, você fala antropologia cultural, tá? Quando você estuda a linguagem, você fala antropologia linguística. Você é muito. E também a antropologia pode ir para um lado da ciência natural. Ela se interessa, por exemplo, por isso que eu falei, pelas etnias, pelo tipo físico, pelo desenvolvimento e pela análise do corpo, né, do homem e a sua evolução, tá? E é muito interessante essa forma de ver, tá? Quando vocês vão ouvir essa aula, vocês vão questionar, mas professora, você está falando da evolução do homem, mas a gente não acredita, nós não somos evolucionistas, né? Geralmente os evangélicos não são. Embora nós veremos na próxima aula que há, sim, grupos evangélicos que querem casar as duas visões, né? A evolucionista com a criacionista. Tudo isso vocês vão ver na próxima aula. Mas não se esqueça que a antropologia não é um reduto exclusivamente dos evangélicos. Então, a antropologia fora da antropologia bíblica, ela trabalha, sim, com o conceito darwiniano de evolução, tá? Então, é isso, né? Enfim, então ela tem ramos nas ciências biológicas, culturais, linguísticas, né? Com a sociologia, com tudo. É uma ciência muito rica, muito bonita de se estudar, tá? E a antropologia bíblica, ela é muito interessante, tá? Eu coloquei aqui antropologia cristã, vírgula, religiosa, né? Porque na realidade nós vamos fazer a partir de um texto específico que é a Bíblia, né? Então nós estamos inseridos numa tradição judaico-cristã, né? E vamos ver como que esse texto encara esse fenômeno chamado homem. Mas não se esqueçam que você tem uma antropologia religiosa que não é cristã também. Você tem uma antropologia religiosa, por exemplo, você tem um budismo, você tem o hinduísmo, você tem os muçulmanos, e cada um deles terá, claro, evidentemente, a partir dos seus próprios textos, visões diferentes daquelas que nós vamos abordar aqui, tá? Então, olha, a antropologia cristã estuda a origem do homem, a sua natureza, no caso da cristã, sua queda e redenção dentro da cosmovisão bíblica, né? Estuda o homem, sua relação com o divino, tá? Olha o que diz o Salmo 8, de 4 a 6. Já começamos os nossos citações de versículos bíblicos. Não tem como fazer esse curso sem ler. O que é o homem? Que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então vocês vejam, quando o salmista pergunta o que é o homem, esta é a pergunta tipicamente antropológica. Tipicamente antropológica. É isso que a antropologia pergunta. O que é o homem? Como ele vive? O que ele produz? Tá? Aí o salmista continua: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O homem, ele é o único ser que recebeu o quê?
segundo o relato bíblico, o sopro divino, ele foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Você tem aí a questão da imago Dei, que nós veremos, né? A imagem de Deus, né? O salmista continua: deste-lhes o domínio sobre as obras da tua mão. Olha que antropologia cultural, gente. Porque Deus fez o homem, tá? Depois colocou esse homem dentro da natureza e diz: cara, gerencia tudo isso, arruma tudo isso, planta, colhe, dê nome aos animais. E isto, do ponto de vista do pensamento semítico, é uma cocriação. É uma cocriação, né? Então, é muito interessante essa visão, né? Porque, evidentemente, jamais o texto bíblico compara Deus ao homem, mas lhe dá atribuições, imago Dei, imagem de Deus, né? Lhe dá atribuições que só ele, dentro do universo biológico, dentro de todos os outros seres vivos, só ele tem, né? Olha, desse-lhes domínio sobre as obras da tua mão, e sobre teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome. Então, o que acontece? Vocês percebem que aqui você tem uma situação que vai refletir, inclusive aqui hoje, nos nossos séculos 20 e 21, vai refletir na questão, por exemplo, da ecologia, a ecologia, né, e as questões aí que assolam o planeta, que preocupam os homens. Você vai lidar ou vai interpretá-las ou vai conduzir suas ações de acordo com a cosmovisão que você tiver. Guarda essa palavra, cosmovisão. Tá? O ateu tem uma cosmovisão diferente de um religioso cristão ou de um religioso muçulmano. Então, de acordo com a maneira, o que é cosmovisão? É a visão que ele tem do mundo. Conforme ele filtra as suas ideias, conforme ele entende o que é o universo, ele vai agir de maneira adequada ao que ele pensa, né? Então é isso. Então a antropologia é muito importante nesse sentido, né? E aí este homem ele veio aparecer aqui no universo, e esse universo foi criado, e você tem o relato em Gênesis da criação, né? Então vamos lá. Tá? Olha Colossenses, eu citei isso daqui, porque nós vamos falar desses versículos já já, mas para abrir a questão da criação, eu abri a questão de que nós veremos um pouquinho mais para frente, que passa também por Cristo, né? O texto bíblico entende que Deus é o Criador, mas há versículos em que coloca também a participação de Cristo e a participação do Espírito Santo, tá? Então, qual é a imagem do Deus invisível? Cristo, tá? O primogênito de toda a criação, porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então vejam, o que aqui a questão que eu quero levantar são duas coisas. Como o texto bíblico encara o Deus trino e uno, né? A atribuição da criação, claro que é Deus, mas ela também perpassa na visão bíblica por Cristo e pelo Espírito Santo. Isso veremos com mais detalhes. Mas mais do que isso, é a afirmação dentro do Novo Testamento, corroborando a visão do Antigo, que nele foram criadas todas as coisas, né? Então essa é a visão bíblica, né? E isso veremos com mais detalhes nessa aula. E ele
é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Quando a gente falou de história da igreja, que falamos de algumas heresias, por exemplo, dizendo que Cristo foi criado, né, e não era antes, tá? Para usar uma expressão mais filosófica, o próprio texto bíblico não concorda com isso e não corrobora essa visão. Então, por isso que a igreja entendeu como heresia. Tá? Porque aqui você vê claramente e ele. Quem é ele, gente? Eu sei que eu peguei os versículos cortados, né? Não tem o antecedente aqui, mas ele é Cristo. É antes de todas as coisas, né? Então é por isso que você tem uma heresia que, deixa eu ver, pronto, manter e não. Ok, então vocês têm essa visão e o que contraria isso, a igreja vai entender, evidentemente, como um desvio de pensamento ortodoxo, tá bom? Então vamos lá. A criação vista a partir das escrituras e a sua terminologia. Queridos, eu vou escrever aqui em hebraico, eu vou escrever em grego. Não se apavorem com isso. O que eu quero é dar algum subsídio para quando vocês souberem grego e hebraico. E eu não digo se vocês souberem. Se vocês querem ser realmente leitores profundos, acadêmicos e querem realmente entender o que estão lendo e não sair por aí como infelizmente muitos que a gente vê nesses programas e igrejas aí afora falam muita besteira, vocês têm que ter um mínimo de grego e hebraico, sim. Isso não é elitismo, isso não é pedantismo, isto é se armar de instrumentos intelectuais e cognitivos para poder discutir no nível teológico, no nível histórico, em todos os níveis. Mas se vocês não avançam, digamos, um pouco mais no sentido de tentar ler um pouco em grego, um pouco em hebraico, vocês ficarão a vida toda reféns do que os outros dizem, tá? Então, fica aqui uma dica, não se desesperem, não é um projeto para alguns anos, né? Não é um projeto para, em um ano eu vou estar lendo e escrevendo e falando grego e hebraico. Não, não é assim. Mas você sabendo um pouco de hebraico, você vai num dicionário, você consulta aquele versículo que tiver, por exemplo, alguma disputa teológica, você consulta os termos que são utilizados num bom dicionário de grego, num bom dicionário de hebraico. Então vocês precisam ter essas ferramentas, tá bom? Então vamos lá. Já no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis, temos respondido as perguntas quando, quem e o que. Numa simples frase, gente. Vocês já se deram conta? Quando? No princípio. O que? Quem? Deus. O que? Criou os céus e a terra. Estão vendo? Então, esse versículo que abre toda a Bíblia, ele condiciona toda a cosmovisão judaico-cristã, tá? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E não diz criou a partir disso, a partir daquilo, como falam as cosmogonias, por exemplo, sumerianas, acadianas. Quando vocês tiverem oportunidade de estudar comigo, talvez algum curso que eu faça uma análise, por exemplo, do livro de Gênesis, eu vou ser obrigada a falar para vocês de outros textos que tinham na época e até anterior ao próprio Gênesis, né, em que você tem, por exemplo, dentro do politeísmo, você tem deuses que criam o mundo a partir de materiais pré-existentes, né? Aqui a coisa é um pouco diferente, tá? Vamos lá. Os verbos utilizados quer dizer, para o termo criação ou criar, tá? Você tem este verbo, isto é um B, gente, não se esqueçam que em hebraico vocês vão ler daqui para lá, tá? Então a primeira letra aqui é o B. Esse sinalzinho aqui, acreditem em mim, vai equivaler ao A. Esse é o R e esse é o A. Ó,
Tá vendo? Os dois são iguais. E essa é uma letra que corresponde ao nosso H, que não tem som no final da palavra, tá bom? Então, bará. Bará é o termo utilizado, tá? No primeiro versículo da Bíblia. Bereshit, no princípio, bará, criou. Elohim et haaretz, ok? Criou Deus os céus e a terra, ok? Então, este verbo criar, formar, olha que coisa interessante, em todo o Antigo Testamento só se aplica à atividade divina. Jamais vocês verão uma estrutura de frase dizendo o homem bará, o homem, e usar este termo. Não, ele é único e exclusivamente utilizado para a atividade divina, tá? Jamais se refere a uma atividade, seja ela qual for, a atividade criativa do homem, seja para criação de objetos, seja para criação de conhecimento. Não aparece de jeito nenhum ligado ao homem, tá? Ele, o verbo, né, aparece em Gênesis nos seguintes versículos. Gênesis 1, 21, 27, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, tá bom? Enfim, e daí para frente, no Antigo Testamento, há 55 ocorrências desse verbo. Quando eu falo ocorrências, é ele e todas as formas que ele pode tomar. Por exemplo, queridos, o que eu quero dizer com todas as formas? Para um inglês que não fala português, se eu disser que eu fui é o passado do verbo ir, o cara vai te olhar e dizer, como assim? Que fui, F-U-I, tem com I-R, ir? Perceberam o que eu quero dizer? Então, quando vocês começam a estudar o grego ou o hebraico, às vezes vocês vão ver formas que vocês vão dizer assim, mas como isso pode vir deste mesmo verbo que eu estudei antes e que tem um som totalmente diferente? Então, acontece em português, né? Verbo ir, eu fui, tá? Então, é a mesma coisa. Quando eu falo ocorrências, elas necessariamente não serão exatamente isso, bara, não, tá? Então, aqui eu coloquei um site para vocês, que é muito interessante, que é um site em que vocês podem procurar versículo por versículo, tanto em hebraico quanto em grego, e ele tem toda a explicação em inglês, viu, gente? Não tem como fugir disso. Ele tem toda a explicação e a análise de palavra por palavra, análise morfológica, sintática, tudo, tá bom? Então, é um site bastante interessante. No caso, este link aqui vai te remeter diretamente para o verbo bará, tá bom? Ok. Existem outros dois verbos que são yatsar e asa, tá? O verbo yatsar, aqui, olha, gente, tá aqui em hebraico. Para quem não sabe nada de hebraico, acredita em mim, isso daqui, esse risquinho aqui é um i. Aqui o A, olha, lembra do A? Esse é o ts, esse é outro tipo de A e esse é o R. Yatsar, tá? Significa formar, modelar e pode referir-se à atividade do oleiro, portanto, à atividade humana, tá? Quando é aplicado à ação divina, parece ser em paralelismo sinônimo com o verbo bará, tá? No Antigo Testamento, isso é até, vocês sabem, né, gente? Antigo Testamento. Há 63 ocorrências deste verbo, tá? Então, o que acontece, gente? Ocorrências, então, não vai aparecer necessariamente igualzinho o que está aqui. É com ele declinado, flexionado, conjugado, transformado às vezes em substantivo. Então, ocorrências, tá? Aí eu quero que vocês vejam lá em Gênesis 2, 7, 8 e 19 e compare com a utilização desse mesmo verbo em Êxodo 32, 4. Então, o que eu acabei de falar? O que vocês têm que comparar? A atividade humana com a ação divina. Então, vocês têm aqui uma ação divina em Gênesis, mas em Êxodo o mesmo verbo é utilizado de forma por o sujeito, pronto, veio a palavra, o sujeito é um ser humano, tá bom? E a gente já vai ver já no próximo slide uma coisinha ainda. O verbo assar, esqueci de pôr aqui em
hebraico, mas não faz mal. Vocês já viram aqui em cima como que se escreve um pouquinho de hebraico, né? Também é fazer, e quando colocado em uma declaração de ato criador em paralelo com o bará, tem o mesmo significado que este. Este quem, gente? Bará. Tá? E aí você tem as ocorrências, não todas, não é exaustiva a lista, ela é exemplificadora apenas, as ocorrências deste verbo assar, ok? Vamos lá, ó, Gênesis 2, 7, 8. Olha que bonitinho esse slide, gente, que eu preparei para vocês. Vayatser Adonai Elohim, e formou o Senhor, espera um pouquinho que eu fiz besteira, né? Anterior. Pronto. Formou, Vayatser, formou Adonai, o Senhor. Isso daqui é o tetragrama que não se pronuncia, tá? Tetragrama, 4 letras, que na realidade elas não têm como a gente saber a pronúncia verdadeira delas em hebraico, tá bom? Porque o nome de Deus não se pronunciava, tá? Então esse tetragrama, e Elohim é Deus, tá? E formou o Senhor Deus, e aí eu não pus o resto do versículo em hebraico, né? Só pus em português. O homem do pó da terra. Este formou é o verbo yatsá, não é o verbo bará. Mas ele está relacionado a quê? A atividade divina, tá? E continua. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental. Pôs ali o homem que tinha formado. Formou, formado. Olha aqui a mesma expressão em hebraico. Claro que, como em português formou é diferente de formado, né, a forma de escrever a palavra, em hebraico também. Mas a raiz do verbo será a mesma, e será o verbo yatsá. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos continuar. E agora o Êxodo também, olha, tá aqui para vocês brincarem um pouquinho com o hebraico, quem souber, né? Vai Icar e tomou, tá? Miadam, das suas mãos. Tudo, esse miadam é das suas mãos, tá? Vaiatzar, tá? E formou, e construiu, e trabalhou o ouro com um buril. É um instrumento, tá, gente, de modelar o ouro. E fez dele quem? Do ouro, né? Um bezerro de fundição. Enfim, o que eu quis ilustrar? Porque não é o que a gente acha, antropologia bíblica é o que a Bíblia diz, ok? A gente pode não concordar, mas estamos estudando o que a Bíblia diz, ok? Então, você tem esse verbo que é utilizado, yatsar, tanto para atividade humana, olha aqui, fundir o ouro, tá? E formar o bezerro de ouro, né? Quanto para atividade divina, ok? Então, é isto que esses 2 slides mostraram para vocês. Agora, vocês não têm só o Antigo Testamento, né? A criação é relatada no Antigo Testamento, mas vocês têm no Novo Testamento vários referências à criação, tá? E também o verbo no Novo Testamento é ktizo. Olha, gente, K, T, I, o Z e o O. Ó, o ômega, né? Quem sabe um pouquinho de grego, tudo bem. Quem não sabe, dá até para adivinhar. Olha como parece o nosso K mesmo. Olha como parece o T. Isso daqui é um I, só falta o pinguinho. Isso daqui é um Z com um Dzinho junto na pronúncia, ó, zo, tá? E ele tem as duas formas, acentuada ou não acentuada. Mas isso é muito detalhe grego. Isso eu pus aí, tipo assim, olha, se você souber grego, tá aqui, tá bom? Se você não souber, procure pelo menos só entender que existe um verbo em grego também que se aplica
que se aplica, né? Um verbo se aplica exclusivamente à atividade divina. Então, o kzo é o equivalente ao bará hebraico. Olha que interessante, tá? Significa criar, fabricar, fundar, trazer à existência. Mas sempre o sujeito será Deus no Novo Testamento, sempre. Tá? É utilizado, por exemplo, em Marcos 10:6, por exemplo, tá? Porque não são todas as ocorrências. Colossenses 1:6, olha, Colossenses aqui 1:16, aliás, né? Apocalipse 4:11, Romanos 1:20 25, 1 Pedro 4:19, e aí vai. Aqui no Novo Testamento possui 19 ocorrências do substantivo, quando o verbo pode virar um substantivo, né? E 14 ocorrências da própria forma verbal. Essas ocorrências, né, se aplicam de modo exclusivo à atividade divina. E aqui, olha, aquele mesmo site, só que se vocês puserem copiar, colar e pesquisarem, vocês vão ver, é o mesmo site, só que agora com o termo kzo no grego, ó, tá vendo? Greek, grego. Tá bom? E daí lá, para quem sabe um pouco de inglês, vai se deliciar e pode inclusive fazer até um trabalhinho para você mesmo ou para uma pregação de pegar todas essas ocorrências, né? E ver o contexto delas. É um belo trabalho, por exemplo, como se diz, de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, para quem sabe um pouco, para quem tem pelo menos o básico do grego, tá, gente? Quem sabe todos os substantivos e verbos, sabe a parte de declinações, aí já pode fazer um trabalhinho assim, com uma boa ajuda, né? Então, olha, você tem então o kzo, tá bom? Olha aqui, olha aqui. Eu falei que aqui não dá para passar por esse curso sem citar o quê? Os versículos correspondentes como uma forma não só de fundamentar, como de ilustrar o que está sendo dito. Vamos lá. Romanos 1:20. Pois desde a criação que seus, olha, o K, o T, o I. Lembra que eu falei que o Z, né? Aqui, por questões fonéticas, ele vai virar um S, tá? Kseos. Então, ele não é criar, mas é o substantivo que? Criação. E o que Romanos diz? Que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Olha que criadas! Criação, criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então vejam, num versículo só, aqui eu não pus a forma, porque é só uma ilustração. Mas quem souber um pouquinho de grego, vai lá ver as coisas criadas e ver como que está em grego e tal, que é um trabalho muito gostoso. Eu sou completamente apaixonada pelo hebraico e pelo grego, né? Eu sou formada, vocês sabem, na USP, em letras, né? E eu me formei em grego a primeira vez que eu fiz a USP, da segunda eu me formei em armênio e hebraico, tá? E o meu mestrado foi na cadeira de hebraico, né? Então, assim, um pouquinho, eu posso dizer que eu entendo. Não vou dizer que eu sou uma hebraísta, não. Tá? O grego eu acho que eu tenho mais até um pouco do que o próprio hebraico, né? Mas vamos lá. Olha, eu achei bonitinho esse slide que eu tirei da internet, evidentemente, olha, Hebreus 1:3, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nós entramos na questão da criação. Tá, Deus criou. E aí? Deus criou e falou, pronto, daqui para frente o mundo, ele próprio vai se gerir, ele próprio vai se sustentar, ele próprio vai ter o seu funcionamento independente da minha ação? Não. No texto bíblico, deixa claro que Deus cria e mantém sua criação. O que é manter? Ele faz as coisas funcionarem, a natureza funcionar, o homem funcionar, entendeu? O universo funcionar. Essa é a visão bíblica. Então ele cria e ele sustenta.
sustenta todas as coisas pela sua palavra, tá? Então é o que diz esse slide. Deus não só cria, mas sustenta, mantém. O texto bíblico afirma que além de criar o mundo e o homem, Deus sustém ou mantém o universo. E aí vocês têm vários textos que vocês vão consultar, senão eu vou ficar brava, ai, ai, ai. Tem que consultar um por um para poder ir gravando, é a forma mais bonitinha de estudar. E agora é uma matéria deliciosa, porque a gente vai direto na Bíblia, né? Ok? Então vocês consultem Neemias 9:6, os Salmos e Hebreus 1:3, que foi este que eu citei de certa forma, e agora estou pondo completo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E Colossenses 1:17 ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas o quê? Subsistem por ele. Então, gente, quando vocês forem abordar a questão da criação, vocês têm que deixar isso muito claro, que a visão bíblica sustenta, prega que Deus cria e mantém a sua criação, ou seja, ele gerencia, ele é o grande gerente, que se ele se retirar, o mundo não subsistirá. O mundo não subsistirá. E por que eu estou reforçando isso? Porque há várias outras formas de pensar, inclusive dentro do meio religioso, do meio cristão, de que você vê que Deus criou e depois ele deu a corda, vamos dizer assim, e falou, agora se vira. Agora vocês estão aí, é por conta de vocês, é por conta do mundo, o universo, está por conta de si próprio, né? E vocês veem que isto não é uma visão que o texto bíblico nos passa, tá bom? Então é muito importante ter essas referências e esses versículos, tá bom? E aí, queridos, uma das últimas itens aqui desta aula de hoje é a questão da cooperação, tá? Como vocês sabem, a visão de Deus, Deus é um, mas é trino, né? O nome Trindade, inclusive, não é um termo bíblico, mas ele é utilizado na teologia. Como funcionam as outras pessoas da Trindade em relação à criação? Então você tem Deus, o Filho e o Espírito Santo, tá? Então os textos bíblicos deixam claro, absolutamente claro, de que há o quê? Cooperação. O que é cooperação? É junto, operar, não é? Agir, fazer, operar junto, tá? Então, olha, você tem sim versículos em que a criação é atribuída ao Filho, e depois você tem versículos em que a criação se dá com a participação do Espírito Santo, tá? Então, vamos ver mais dois slides em que vocês verão isso. A cooperação, o Filho, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és os mesmos, e os teus anos não acabarão. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Tá se referindo, vocês vão lá, pegam Hebreus, pegam o capítulo todo, vejam o contexto, porque, gente, agora dá para falar mais da questão da exegese, da interpretação. O que há de, assim, no meio evangélico que às vezes me irrita profundamente, que as pessoas saem falando besteira, e desculpa a minha sinceridade, são besteiras mesmo, não tem outro termo. É porque não vem o contexto, não vem o que vem antes, não vem o que vem depois. Porque vocês pegando versículos isolados, queridos, vocês podem defender qualquer posição que vocês quiserem. O calvinista vai achar versículo para
defender sua posição, o arminiano vai achar, o dicotomista vai achar, o tricotomista vai achar, todos vão achar versículos. Então, o que, que tem que ser visto? Primeiro, tem que ter um profundo conhecimento de grego e hebraico. Começa por aí. Não adianta você falar, eu acho que é isso que está escrito aqui. Está escrito aonde, querido? Na tua Bíblia? Em português? Tradução da tradução da tradução? Vocês percebem o que eu quero dizer com isso? Como assim? Você tem uma tradução na tua mão. Mesmo aquele texto que você já tem em grego ou hebraico, já é cópia da cópia da cópia. Então, vamos começar a abrir a cabeça. Eu estou muito encantada com algumas coisas, porque eu estava até comentando com uma amiga minha, que ela falou, mas esses evangélicos são tão ignorantes. Eu falei, não. O que está acontecendo? Tem um movimento maravilhoso nos últimos anos, na última década, e principalmente, por exemplo, os assembleianos também, que estão se preocupando sim com a vida acadêmica, estão vendo sabe, besteira que falava, estudar é coisa do diabo, isso é para... Não, pelo contrário. Quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão ter argumentos e mais próximo de um sentido mais profundo vocês estarão vendo na Bíblia, né? Então, hoje tem sim um grande movimento acadêmico dentro do evangelicalismo, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? Mas ainda, como todo movimento que está em processo, você ainda tem muita gente que, sabe, que faz... se baseia em traduções horríveis, que não vai checar a fonte, e aí sai falando um monte de besteira, né? E agora vamos ver a participação do Espírito Santo, né? Vamos lá, o Espírito, Gênesis 1:2, né? Isaías 40, 12 e 13 também. Quem mediu na concha de sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Tá? Vejam lá também o contexto, tá? E vocês vão entender por que eu coloquei esse versículo como exemplo de cooperação do Espírito Santo na criação. E aqui o principal versículo, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? O Espírito de Deus, tá? Se movia. Então, já no processo de criação, você já tem ali o Espírito de Deus. E esse é o último slide, mas eu vou só acrescentar uma coisa. Em hebraico, gente, Bereshit bara Elohim. Bereshit, no início. Bara é aquele verbo que a gente viu que é criou. Elohim é plural. Os deuses. Só que Elohim é plural, mas o verbo está no singular. Essa é uma dos versículos mais fortes para que se corrobore a teoria, a visão teológica da Trindade, tá bom? Porque como os judeus eram rigorosamente monoteístas, você tem um termo justamente na hora da criação que é Elohim, que é plural, né? Mas o verbo no singular, olha que coisa louca. Se vocês não sabiam disso, vão atrás dessa informação, porque ela é muito interessante, tá bom? Para vocês trabalharem a questão tanto da cooperação, do conceito, né, de cooperação na criação, quanto o conceito de trindade, tá? Queridos, a aula acaba por aqui. A próxima aula nós falaremos sobre cosmogonia bíblica e os modelos teóricos aceitos pelos evangélicos de um modo geral, que a gente chama de evolução teística, a teoria da lacuna, criacionismo fiat, criacionismo progressivo,
tá? E depois na aula 3 a gente entra propriamente no homem, tá? Na aula 3 nós vamos ver a terminologia para homem, humanidade, vamos falar dos termos Adam, Enosh, Anthropos, Aner, depois vamos falar da imagem do ser humano, né? E vamos ver a terminologia para a imagem, né? Tselem, Demut, né? As concepções a concepção de imagem, é imagem essencial, é imagem relacional, é imagem funcional, tá? As partes do corpo e a sua terminologia, a alma e a sua terminologia. Vocês veem que eu peguei uma maneira de dar antropologia para vocês, que claro, você tem nos livros, mas eu vou trazer o máximo que eu puder de informação sobre os termos, sobre a terminologia, sobre o grego e o hebraico aplicado nesses textos, porque é uma forma mais rica e mais interessante de se ver, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Não deixem para a última hora, gente. Esta matéria ela será mais curta, digamos entre aspas, serão 8 aulas, 2 por semana, mas são aulas densas. Vocês já estão sentindo o clima, né? Um grande abraço.